Fala galera, tô aqui de volta pra gente falar sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike. Vocês devem ter acompanhado que desde que eu entrei pro time da Red Bull para fazer os comentários das provas de mountain bike, tem sido mais complicado pra gente colocar aqui os vídeos de preview e review das competições da Copa do Mundo. A rotina tem sido um pouco mais puxada nesse sentido, quando chega perto das provas então intensificam as coisas, mas então pensei da gente fazer esse apanhado agora sobre alguns nomes que apareceram muito forte neste final de semana em snowshoe e como a gente está indo agora para o final da temporada, as últimas corridas já estão aí na sequência, uma atrás da outra, Mont Saint-Anne no próximo final de semana e a conclusão aí do campeonato logo mais em Val di Sole, logo em seguida do campeonato mundial, tá tudo aí. Então vamos fazer um apanhado e eu vou dar as minhas opiniões aqui sobre o que eu acho que tem acontecido até este exato momento e algumas opiniões aí sobre uns atletas que podem vir a despontar nessa última fase das competições. E então, para a gente não enrolar muito, vamos logo aí começar pelos atletas. Eu não vou falar de prova por prova, o que aconteceu no XCC, o que aconteceu no XCO, vou falar diretamente sobre os atletas e vou fazer aí um apanhado tanto como que eles foram no XCC e como que eles foram no XCO e o que eu acho que isso deve refletir até o final da temporada. Eu não vou focar exatamente no que aconteceu em cada prova, já que vocês podem assistir todos os replays das competições lá na Red Bull TV. É só você botar lá o nome da competição, o ano, você vai achar tudo lá prontinho para vocês. Então fica muito mais fácil para quem quiser rever aí as competições. Então beleza, começando pelo feminino, vamos falar sobre a Rebecca McConnell, que eu acho que ela está tendo uma fase agora bem complicada nesse final de ano. O que está acontecendo com ela já aconteceu com a Kate Courtney lá em 2019 e também com a Luana Leconte no finalzinho do ano passado. Essas atletas que começam um ano vencendo muito e não tiram o pé, a própria Luana Leconte falou bastante sobre isso. Quando você não tira o pé, não deixa o corpo dar uma recuperada no meio da temporada, é normal que tenha aí uma queda de desempenho com o passar do tempo. E é exatamente o que está acontecendo com a Rebecca e ainda auxiliou, para ela perder aí vários pontos de vantagem que ela tinha sobre a Terpstra, a Keller e a Jenny na competição de XCO e para Keller principalmente na disputa do XCC, foi aquela péssima prova que ela teve em Andorra e aí depois o tombo que ela levou na disputa de snowshoe na sexta-feira dificultou ainda mais a vida dela e agora vindo para essas últimas provas deve ficar ainda mais difícil por conta da pressão psicológica. Então ela já vem com bastante coisas aí se juntando e eu particularmente vou ficar surpreso se ela fizer um grande resultado agora nesse último período do ano, já que ela optou, ela tinha falado antes que ela ia tirar o pé, talvez não ia participar de uma prova ou outra, mas aparentemente ela vai fazer o calendário completo de Copas do Mundo e também o Mundial. E já que falamos aí sobre trocas de liderança, vamos aproveitar e falar aí sobre essas outras atletas aí. A Keller, que roubou a camisa de líder agora da Rebecca McConnell na disputa de XCC, do short track. A Keller é uma atleta que me surpreendeu demais nessas últimas provas. Ela está constantemente no top 10, aparecendo ali no pódio também de forma insistente. Muito legal de ver o jeito que ela corre, a entrega que ela tem como atleta. Então assim, admiro muito e fiquei muito surpreso com a vitória dela na etapa de hoje. A queda da Jenny na última volta não tira em nada o mérito da vitória da Keller hoje. Tava andando demais, ela já estava encostando na Jenny e a Jenny justamente tem essa característica de começar abrindo mais um gap ou no começo ou da metade da prova para frente, enquanto que a Keller tem um final de prova muito forte. Então ela já estava praticamente com aquilo ali calculado, Claro que ela gostaria de estar andando com a Jenny o tempo inteiro, conseguindo responder os ataques dela, mas ela estava vindo ali sob controle e claro que ela se aproveitou depois no tombo da Jenny, ela não ia esperar já que elas estavam na última volta e foi um erro da Jenny, então acontece. A Jenny também está tendo um ano muito legal, está constantemente ali, não conseguiu bater ainda, firmar aquela vitória no XCO, então eu acreditava bastante numa vitória aí no Mundial de XCC da Keller, mas agora
nada me tira da cabeça de que ela pode levar os 2 títulos lá em Leger. E além de, claro, poder levar o título geral tanto de XCC quanto de XCO. O que a gente imaginava lá no começo do ano que quem poderia fazer era justamente a Rebecca McConnell. Mas agora quem tem se mostrado pronta para juntar aí esses 2 títulos tem sido a Keller. Então, junto com mais aí alguns maus resultados da Rebecca, pode ser que essa oportunidade apareça para Keller. Já sobre a Terpstra, ela tem feito também um ano bem constante, assim, principalmente nas provas de XCO. Então, ela ocupa agora a primeira colocação do ranking, mas ao mesmo tempo ela não tem uma posição muito agressiva, o que eu acho que pode vir a fazer falta na hora dessa disputa por pontos, assim, como está tudo muito acirrado. Então eu acreditaria muito mais em uma Jenny ou a Keller conseguindo esse título geral do que a Terpstra. Mas claro, ela está muito constante, e constância, quando a gente fala de um campeonato de 9 etapas, claro, tende a favorecer aí uma pessoa que tem bons resultados constantemente e também que conta, né, com a boa sorte, como ela teve lá em Andorra, para conseguir não só vencer, mas vencer com uma margem muito grande para Rebecca McConnell e tirar a maior parte dos pontos que elas tinham de diferença. Para a gente encerrar das mulheres, Gwendoline Gibson, claro que não podia faltar aqui, baita vitória dela, vinha numa crescente, muito legal a história dela de superação após uma cirurgia que ela teve que fazer no joelho, todo um processo de recuperação, uma lesão bem grave, e que mesmo assim ela consegue dar a volta por cima e conquistar a primeira etapa de Copa do Mundo dela com a vitória no XCC na sexta-feira. Muito legal essa história, e também o fato dela ter dado essa pausa ali no meio da temporada, eu acho que pode ajudar bastante ela, principalmente nessa temporada que está lotada de provas. Pode parecer pouca diferença quando a gente fala do ano passado, que a gente teve 6 etapas de Copas do Mundo e esse ano 9 etapas. Então, mas é uma diferença grande, já que além dessas 3 etapas a mais, são 3 etapas também de XCC, e todo aquele estresse, o psicológico, a preparação, assim, o nível de estresse é muito alto durante uma competição dessas. Então tem o aquecimento, tem o processo de conhecer as linhas, mudança de clima, ajuste de pneu, é muita coisa ao redor. E quando a gente vê esse acúmulo de estresse todo, por exemplo, num final de prova, é onde que acaba acontecendo coisas como a gente teve lá em Lezenheide, do tombo do Nino e do Matias. Então é algo muito estressante essas competições de mountain bike, é uma hora muito intensa e na verdade acaba se tornando um final de semana de muita tensão para esses atletas, ainda mais juntando um final de semana atrás do outro. Esse tempinho aí que a Gibson ficou um pouco fora dos treinos, teve que reconstruir no meio da temporada, pode ajudar ela aí a chegar um pouco mais descansada nesse final de temporada e talvez ajude ela a fazer um grande resultado aí nas últimas provas do calendário. Passando para os homens, nesse final de semana a gente teve 2 grandes surpresas. Blevins de novo vencendo nos Estados Unidos, dessa vez na etapa de XCC, a primeira vitória dele de XCC na Copa do Mundo, então já tinha vencido o Campeonato Mundial, mas agora vence a sua primeira etapa de XCC de Copa do Mundo em casa, e era tudo e estava tudo a caminho para ele vencer também a sua primeira etapa de XCO, mas um furo de pneu atrapalhou um pouco, ele teve que fazer bastante força para voltar ali na frente da disputa, e falou que ali as câimbras atrapalharam um pouco, mas foi legal ver que ele está muito bem e está competitivo junto ali com o Braidot e com o Valério Serrano, que são atletas que durante a temporada se mostraram muito bem, principalmente nesse final de temporada. O Braidot e o Valério Serrano vêm ali batendo de frente um com o outro, e vou ser bem sincero com vocês, até falei na transmissão, eu duvidava da vitória do Valério Serrano hoje, mesmo ali na metade da última volta que ele estava na frente, eu ainda não estava botando muita fé, por uma falta de explosão que eu achei que ele teria, só que ele já entendeu o ritmo dele, como que ele funciona durante as corridas, o que eu acho que falta ainda para o Vlad. Falta para ele descobrir qual que é o jeito que ele vai vencer a corrida. Ele precisa entender qual que é a maior vantagem que ele tem sobre os adversários dele. Mas isso aí eu acredito que com o tempo ele deve descobrir.
e vai se tornar um grande vencedor. Na etapa de XCO de hoje, ele teve bastante azar, então não foi um bom dia pro Vlad, mas em compensação pro Valério Serrano foi um dia incrível. O cara já tinha feito 2 segundos lugares em Copas do Mundo e agora então uma vitória. Pode ser que tenha quebrado aquela resistência que estava ali faltando para ele e talvez encaixe aí mais algumas vitórias na sequência. Braido, tenho gostado muito do estilo de corrida dele, de colocar ritmo mesmo e acelerações no meio da prova, tem me chamado bastante atenção e ele tem uma possibilidade bem legal aí de ganhar muitos pontos nessa última metade do ano. Então ele deve fazer mais alguns bons pontos lá em Mont-Saint-Anne, que Matthias Flukinger não vai estar. Nino deve estar voltando do tombo que ele levou no XCC ali, deve estar meio baqueado ainda. Duvido que ele vai estar assim 100%, do mesmo jeito que ele chegou em Snowshoe. Então acredito bastante aí que talvez o próprio Braido seja aí o atleta que passe o Vlad e o Alan Hatterley aí nessa disputa por pontos. Tá tudo bem perto ali, acho que eles estão com uma diferença de menos de 100 pontos entre esses 3 atletas e 150 pontos talvez se a gente colocar também o Nino aí nessa jogada, que ainda é o atual líder do campeonato. Bom, galera, essas aí foram as minhas impressões do que tá rolando na Copa do Mundo até esse exato momento, com a conclusão da etapa de Snowshoe. Na semana que vem a gente já tem Mont-Saint-Anne e as disputas só devem apimentar aí até o campeonato mundial. Antes disso, entre Mont-Saint-Anne e o campeonato mundial, a gente ainda vai ter o campeonato europeu e logo na sequência também a última etapa da Copa do Mundo lá em Val di Sole. Espero que vocês tenham gostado de todo o trabalho que a gente tem feito com a Red Bull até esse exato momento. Deixem aqui também nos comentários as sugestões de vocês. É sempre importante para a gente ter aí um feedback, uma troca de experiências. A gente gosta muito disso. Encaminha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de assistir as Copas do Mundo e tá querendo saber quais são os atletas que podem desempenhar muito bem nas próximas etapas. E claro, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo e na próxima etapa da Copa do Mundo lá na Red Bull TV. Tchau!